Fale aqui, eu Cara, vou. eu acho que vamos Acho bom, começar acho pelo bom. Ah, início, assim. Vamos começar primeiro com o que é marketing, que aqui eu vi a pauta que vocês ajudaram a aham, preparar e tá aqui. Uma explicação geral sobre o tema. E eu acho que isso faz total sentido, porque, sei lá, no fundo eu sempre aprendi nessa questão de comunicação a começar pelo macro e depois ir afunilando, né? Que nem o próprio sim. funil. Então, tipo, o que que é marketing, assim, de uma maneira mais geral? O marketing, quando ele surgiu, você vai ter um monte de definição aí, mas basicamente você está tentando ligar demanda com o produto, né? A parte externa com a parte interna da empresa. Deixa eu ver se tem alguma definição de. Tem uma do Kotler aqui, ó. Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através de processos de troca. Então, ele era, assim, parece meio etérea demais, mas ela era muito sobre você saber en- entender necessidades do mercado e saber como você consegue, né, vender alguma coisa, consegue cumprir elas de uma maneira satisfatória. Então, ele não deixa de ser isso, né? Tudo quando a gente fala da evolução do marketing até hoje, ele é mais uma soma de camadas, é mais sobre como você evolui do que sobre como abandonar algum conceito anterior. Você ainda precisa, esse é o primeiro passo. Então, quando você pega as primeiras coisas de marketing, se você olhar os primeiros princípios lá de venda, vai lá ver Ogilvy, né? Quando ele fala sobre os primeiros copywriters e tal, o cara estava falando sobre identificar muito bem quem é seu público, quais são as necessidades dele, que dores que você está respondendo com o seu produto. Então, esse ainda vai ser o seu primeiro passo também, mesmo como a sua empresa, né? Antes de sair vendendo, você sabe para quem você está vendendo? Você sabe se a proposta de valor da sua companhia ela tem relevância para essa pessoa? Sem fazer isso, como é que você está querendo pensar em anúncio, está começando a pensar em crescimento, você não sabe nem se, você nem validou a proposta, né, da sua companhia. Então, esse ainda é o primeiro passo. Só que quando a gente chega e evolui um pouco para o marketing, para o growth, ele é mais sobre você usar todos esses processos 4P lá do marketing, né? Você vai falar de marketing, você vai falar, tem distribuição, praça, preço, lembra dos P's aí, né? Que já virou 6, virou 7, virou 12 P e tal. Mas o growth é sobre você pegar todas essas estratégias de marketing, todas as estratégias de produto e os dados e juntar isso num bolo e experimentar. E junto desse bolo todo você encontrar estratégias de crescimento. Você pode encontrar alguma coisa dentro do seu produto que pode te fazer rampar. Você pode encontrar alguma coisa no marketing, mas ela passa a não vir só daquelas ferramentas do marketing, né? Os motores de crescimento passam a não vir só de lá, mas eles podem vir de qualquer lugar da companhia. Essa é a evolução, né? Quando você fala. Mas isso não exclui os outros trabalhos que têm que ser feitos antes. Você ainda precisa estruturar canais de aquisição, você ainda precisa estruturar o seu funil e tal. Aqui eu já estou falando, para você fazer isso, você tem que estar com a sua tá coletando os dados de uma maneira muito, né, muito boa, o máximo possível, juntando integração de dados, integração de tecnologia. Ainda é difícil pra caramba, um mito, né? O Ti sempre faz para mim. Integração é um grande mito, assim, nada é integrado de fato. Você precisa sempre das Não pontes, é. né? Então, só fazer o básico já é difícil. Agora, se você ainda conseguir, enquanto você está fazendo o básico, identificar, por exemplo, atributos do seu produto que podem te fazer crescer de uma maneira mais orgânica, legal, você já está com um pensamento um pouco mais de growth do que do marketing tradicional. Não sei se isso explica um pouco o conceito de marketing. Acho que É, explica. eu acho que explica, Né? mas é meio que no final é sobre vender, né? Tipo, vender uma ideia, né? Porque marketing, sei lá, propaganda é tudo, é usado por governos, né? É usado por tudo, né? Tipo, comunicar. Porque no final, velho, se for pensar, só existem pessoas, tá? Só existem cérebros e a gente constrói tudo em volta. E o nosso cérebro, de certa forma, ele é como se fosse um hardware que a gente baixa software de conhecimento de pouquinho em pouquinho. Então, o marketing ele tá para ajudar a levar essa informação para dentro da cabeça de uma pessoa, né? E aí vão ter vários termos, vai ter o branding, vai ter o marketing de performance, marketing de não sei o quê. Só que no final é sobre fazer as pessoas usarem o meu produto. E eu acho muito importante empresas nativas Bitcoin entender isso, porque em algum momento, e esse momento talvez não é agora, talvez grandes empresas tomem narrativas para ela e falem que o Bitcoin é para ela. Aí, sei lá, a gente pode. Bitcoin é dela, né, na verdade. Mas a gente pode falar que o Bitcoin não vai morrer, eu concordo com isso tudo. São dos maiores defensores do Bitcoin do planeta. Mas, sei lá, no final tudo é narrativa também, né? Tipo, sei lá, vem um grande bancão e começa a falar: Bitcoin é Bradesco. Cara, tipo, na massa da população,
Tipo, vai ser, né? E as pequenas empresas Bitcoin, no final, tipo, velho, vai entrar um VC lá e vai comprar e acabou a soberania, saca? Tipo, acabou isso. Porque errou na forma, às vezes tem um produto muito bom, mas errou a forma de como comunicar, de como levar isso para frente, né? E, sei lá, não é só sobre redes sociais, né? Tipo, o marketing, é todo um processo que é isso que o Pedro estava falando, né? Tipo, existe ciência dentro disso. Aí ele deu uma definição de Kotler, que é o chamado de pai do marketing, sei lá, a gente nem usa tanto ele aqui, mas, sei lá, existem autores sobre isso sempre falando sobre isso. Acho que meio que esse é o ponto, assim. Então, Aí eu não sei se a gente entra para explicar, sei lá, o growth em si. cara, antes do growth, o Pedro falou uma coisa que eu acho que faz sentido, que é assim, o básico. Tipo, e vocês falam vários termos que assim, eu boto fé que para vocês eles são básicos. Com Mas certeza, né? mas assim, vamos pensar que eu, Leta, tô querendo abrir uma, já tenho minha empresa de Bitcoin, tô querendo começar a pensar no marketing dela e não sei nada. O que que eu deveria pensar? Então, primeira coisa realmente aqui, o legal, assim, de você pensar como growth, eu acho que um dos maiores aprendizados é você sempre ter um mindset MVP na sua cabeça, né? Tipo, se eu não sei se conhece o termo MVP, né? Se alguém, todo mundo conhece, mas é o produto mínimo viável possível, né? Que é você não precisa sair fazendo a sua Ferrari. Se a seu propósito é oferecer locomoção, você oferece locomoção com skate, você oferece com patinete, você pode ir entendendo se a pessoa ela queria agilidade, se ela queria preço, se ela queria não sei o quê, e daí você vai entendendo, você vai fazer um helicóptero, você vai fazer uma Ferrari. É assim que é o jeito mais startupeiro, assim, de começar. Então, a primeira coisa de tudo quando você pensa em MVP desde o produto até o marketing, nem tudo. Então, primeira coisa, o seu produto a sua proposta de valor, o seu produto, ele está bem, está clara a necessidade que você está cumprindo. Você tem que entender isso. A maneira que você está comunicando isso está clara para as pessoas. Porque daí não adianta nada você estruturar um funil completo também, se a pessoa cai no seu site, cai em qualquer ambiente seu e não entende o que você faz. O que eu ganho com isso, né? Acho que é sempre, se você responder, sempre tenta responder mesmo que as pessoas estão sempre te perguntando, o que eu ganho com isso? Ninguém liga para você, né? E você, assim, ninguém liga para a empresa, ninguém liga para o produto, as pessoas ligam cada uma para a vida delas. As pessoas são egoístas, né? Não no sentido ruim, somos egoístas. A gente tem que se manter vivo, cada um tem que se manter vivo aqui e cada um liga muito mais para a sua vida do que para os outros. Então, ninguém está ligando ainda mais para coisas como propaganda, né? Propaganda dentro da vida das pessoas é um negócio ali que está sendo intruso de momentos de lazer, momentos que você queria estar fazendo outra coisa e não vendo uma propaganda, né? Senão você não pagava para interromper, né? Senão a pessoa via porque ela queria. Isso não é conteúdo, isso não é outra coisa. Então, tipo, você tem que entender qual que é o seu produto e qual que é, e se ele é relevante, se a proposta de valor que você tem para ela é relevante. E daí a gente sempre sugere para qualquer companhia, se você ainda não está com isso montado, começa pequeno, começa arrumando. Você vai precisar ter um fluxo aqui, assim, consistente um fluxo de usuários, um fluxo, pode ser o que for, mas um fluxo de leads, algum fluxo de entrada de prospects consistente para você conseguir validar qualquer coisa que você vai fazer. Você validar se a comunicação está funcionando, você validar se o site está convertendo, se o produto vende. Então, para você conseguir fazer isso, a primeira coisa é se entender para onde você vai levar esse lead, se vai ser. Depende, é que daí depende muito Só de um companhia para disclaimer, companhia. só um Oi? disclaimer. Lead é o cliente em potencial na linguagem do marketing. Isso. Exato, é um e-mail, Pode ser o um que for. contato que O você tem, lead exato. é que eu vou usar, eu tô usando. Se quiser que explique alguns termos, fala, tá? Que a gente vai falando mesmo, tudo em inglês ainda, né? Porra. Agenciês. Essa merda. Desculpa, tá? Se estiver falando muito inglês aqui. Não, não gosto disso também. Por mim, não falo. Mas então, assim, depende muito da companhia. Vamos colocar um exemplo aí de uma empresa que. Vamos botar um exemplo que fica mais claro. Tipo, uma empresa do ecossistema Bitcoin que está oferecendo um meio de pagamento. Vai. Vamos supor que seja isso, uma maquininha cripto, que é via cripto. E daí, vamos supor que é isso. Se você fazer isso, você vai se comunicar com o público final. Tá, então, se você vai fazer isso, você vai vender uma assinatura. Se vai vender a assinatura, vai ser no site ou vai ser em outra plataforma? Se é no seu site, você vai ter que ter um ambiente. Neste caso, seu ambiente receptivo é o site, mas ele podia ser seu Instagram, podia ser qualquer outra coisa. Então, ele tem que ter algum lugar para receber esses leads, algum lugar para quando a pessoa chegar, ela entender o que você faz e conseguir continuar, ou comprar,
ou mandar preencher um formulário, ou o que for. Então tem que ter esse lugar bem formatado e precisa ter um canal de fluxo que funcione, pelo menos. Para isso a gente testa primeiro, você vai testar. É que daí canal de fluxo ele pode ser orgânico, pode ser pago. Mas o que é legal? É legal você começar, por exemplo, a gente sempre que dá, depende muito aqui do meio que você está, mas sempre que dá, começa com os meios pagos que dá para você conseguir pelo menos já trazer algumas pessoas, oferecer alguma proposta de valor ali. Você vai fazer um anúncio onde você faz uma proposição para a pessoa, né? Olha, ofereço isso, você quer? Acho que você precisa disso e tem isso aqui. Ou você está precisando, você está com tal problema, né? E se você vai entender se isso está funcionando, se as pessoas estão chegando, em cada uma das etapas você está testando uma coisa. Nesse começo aqui, você está testando a atração para entender se a sua proposta ou se a dor que você identificou é válida. Então ele pode ser fazer só um anuncinho ali no social, pode ser um anuncinho no Twitter, onde for. E levou para a página, e a gente vai ver se vai converter. Se você faz só isso, você já começou a montar o funil. Você já tem algum fluxo de aquisição ali, que nesse caso é pago, mas ele pode ser, você pode fazer por SEO, por conteúdo, inbound, um monte de jeito aqui, mas você tem que ter um meio de trazer algumas pessoas de maneira consistente e que você tenha controle, e você possa, tipo, jogar mais para cá, jogar mais para lá, colocar mais dinheiro, mudar o argumento, né? E você tem um ambiente que está preparado para receber esses leads ou para vender e tal. Com isso, você já evolui tudo. Porque com isso, se você faz isso e está com o ambiente coletando os dados corretamente, né? Analytics que seja, o que for. Isso é importante. Acho que é É, importante falar aqui. Porque não adianta só trazer o fluxo. Se você não souber de tagueamento, que aí eu acho que é onde vale estudar bem, assim, talvez você só esteja gastando dinheiro, sabe? Tipo, eu vejo muita empresa fazendo, sei lá, não tem uma estrutura de landing page, assim. E landing page, velho, é você na internet. O site, né? É você na internet. Então ele tem que estar muito bem tagueado, você tem que entender. E aí tem várias coisas sobre o mundo Bitcoin e a privacidade de dados, tá? Só que no mundo de hoje, não tem como você lidar com campanhas de marketing sem isso. Aí você tem várias formas de manter privacidade de usuário. Mas isso para complementar o que o Pedro está falando, assim, não adianta, tipo, sei lá, eu começar a fazer um anúncio em rede social tal, se eu não estou levando em algum lugar. Até porque fazer campanhas em redes sociais, essas coisas, é como você construir um prédio em um terreno alugado. Tá? Aquilo não é seu, você pode cair a qualquer momento. Se você não tiver uma lógica de tratar a sua base dentro do seu ecossistema, sei lá, talvez o seu negócio pode acabar de um dia para o outro, assim, sei lá, é o exemplo do Flow. O Flow não tinha o maior podcast do Brasil, quem tinha era o YouTube. A YouTube falou assim, não vai ter. E o Flow não estava preparado, talvez, ali nos outros ecossistemas. Aí agora parece que eles estão evoluindo lá, mas foi um complemento aí o que o Pedro tá falando. que esse ponto da privacidade, ele é legal também, porque assim, não, a gente não. Ah, o pessoal falava muito de construir DMPs, né, base de dados que você tem, todos os dados da pessoa e tal. E você não precisa disso tudo para poder. Você não precisa saber o nome das pessoas, você não precisa. A gente consegue manter privacidade e fazer marketing digital, tá? O que a gente precisa é. Isso acho que vai ser uma evolução do marketing, inclusive das plataformas, elas já estão indo para cada vez mais criptografando todos os dados, e vamos ver, né? Esperamos que isso chegue até o final. Mas o que você precisa é só ter os pontos conectados e tagueados. Eu preciso pelo menos saber que as pessoas que estão indo daqui, elas vieram de tal origem, né? Eu preciso saber, eu não preciso saber o nome de quem, mas esse tagueamento para a gente hoje é muito importante. A gente não sabe como vai ser lá na frente, no futuro, com tudo anônimo ou com tudo criptografado, mas hoje sem isso é muito difícil você fazer qualquer coisa, que daí você não consegue otimizar, né? Se você não consegue entender da onde veio e qual foi, tipo, o anúncio que as pessoas gostaram mais, ou qual foi o meio de aquisição que funcionou mais, seja por SEO, seja o que for, fica difícil de otimizar. Então, o dado ainda está num centro aqui de qualquer estratégia de crescimento, né? Mas eu acho que esse é um assunto paralelo, assim, esse de criptografia e se tornar anônimo. Mas em resumo, a gente sempre vai falar para todo mundo assim: você tem que ter um MVP, que é preparar o seu ambiente para receber, para você coletar os dados mínimos para você conseguir otimizar. O seu produto está bem claro o que ele oferece e você está validado, né? Se ele responde a alguma dor das pessoas mesmo, e você tem que ter algum canal de fluxo para começar, para conseguir fazer qualquer teste. Você não imagina que você faz um esforço enorme, você trocou produto, você trocou a landing page, trocou não sei o quê, sendo que você nem chegou a testar, porque você nem mostrou para ninguém isso, né? Então, tipo, como que você não testou antes, você não gerou um fluxo suficiente
para entender se... Porque as pessoas às vezes acontece assim, de falar assim, não está vendendo. Tem que arrumar, vou trocar o produto, vou trocar não sei o quê. Cara, mas você nunca nem gerou fluxo suficiente para o site. Você nem sabe se atingiu o seu público. Talvez você nem conheça o seu público ainda direito, né? E aí você vai colocar a culpa nos outros, né? Tipo, o mercado não entendeu meu produto, mas talvez você não entendeu como explicar ele, né? Tipo, quais são os pontos de conversão ali? Porque, sei lá, seres humanos são padrões, assim. Tipo, dá para você achar esses padrões de como se comunicar, que no final aqui é tudo sobre comunicação, e executar eles, né? O que o Pedro estava falando ali. O marketing, ele tá na otimização. É sobre entender. Não é que eu fiz um site e ele vai ser esse site para sempre. Um site, ele tem que ser evoluído para sempre. Assim como o produto, marketing e produto, eles andam juntos no final, né? Tipo, uma coisa traz informação para outra que otimiza a outra e vai criando seu ecossistema, né? Meio que isso. Existe um mínimo que você precisa ter para poder começar a testar qualquer coisa. Então é aí que a gente começa. A gente nunca vai falar para a pessoa começar grande. Nunca vai falar. E a gente nunca vai falar para ela. É porque isso é uma lógica de propaganda que ela também, acho que, principalmente quando você vem do offline, assim, né? Era uma lógica de assim, eu vou atingir o máximo de pessoas possíveis, Offline, elas para vão se quem não entreter. sabe, é TV e rádio. Offline, para quem não sabe, é tipo isso. TV, TV, rádio, rádio e jornal, tudo outdoor, que não é internet. outdoor, revista, essas paradas todas. Ali funciona. Se você colocar na Globo um anúncio ali, você atingiu, tipo, milhões de pessoas. E daí, você atingiu, assim, você tem uma dispersão absurda, você atingiu muito mais gente do que você precisaria. E ali, como você tem muito dinheiro, você também não é caro, né? Quando você... É que isso não funciona para empresas menores, né? Para uma empresa grande, TV não é caro, porque você atinge muita gente por um volume menor de dinheiro, se for pensar. E a dispersão, nesse caso, é boa, porque daí você está, inclusive, tateando pessoas que você não sabia que era seu público, ou novos consumidores e tal. Aqui no digital, a gente não consegue fazer muito isso. A gente sempre tem, hoje em dia, a gente tem cada vez mais verbas mais enxutas, então a otimização vai ser cobrado. Essa otimização não precisa existir, porque você pode até combinar o jogo com as pessoas e falar, olha, a gente precisa testar antes, aprender e tal. Vai dar 2 semanas, estão te cobrando de resultado. Então, se você não coletou dado e não sabe como otimizar, uma hora essa conta vão jogar para você. E às vezes o problema está no produto, às vezes o problema está em qualquer outra coisa. Daí eu pergunto uma coisa para vocês, que assim, essa coisa de otimizar, de fazer MVP, de testar e gerar fluxo, no fundo a gente está pensando sempre numa campanha impulsionada, certo? Tipo, Não onde Não entram... necessariamente. necessariamente. Não necessariamente. É Tá, porque daí você tem que falar pensar de curto prazo versus longo prazo. Porque a curto prazo, como você consegue um alcance rápido? Pagando. Eu compro minha posição no search ali, e daí na pesquisa eu vou aparecer. A longo prazo eu faço isso com SEO. Mas daí é longo prazo, é médio e longo prazo. Você não vai aparecer em primeiro para o termo carteira digital se você simplesmente subir um site, subir uma landing page, né? Precisa ter um trabalho de conteúdo de SEO que é técnico, não é só é muito sobre conteúdo e também sobre otimizações técnicas. Mas você nem tem um controle de que você vai conseguir isso aí. Porque tem o algoritmo do Google mudando toda hora, você tem a concorrência fazendo um monte de coisa. E SEO é uma ciência por si só. É uma ciência de você fazer o conteúdo certo para a pessoa, para quando ela faz aquele tipo de pesquisa, você tem que fazer o robozinho te achar da maneira mais eficiente possível, tem um monte de coisa ali. Então tem alguns, por exemplo, quando a gente fala aqui do mundo cripto, hoje ele está cada vez mais ficando mais aberto, né? Acho que é igual o mundo de maconha e tal, tipo, algumas barreiras estão caindo, né? Antes você não podia fazer nada, assim, agora você já estão deixando. Você vai fazer. A gente tem anúncio rodando agora no Twitter que fala de cripto e tal, e suave. Antigamente bloqueava, né? O No social próprio também. Google. No próprio É, Google, no próprio Facebook, porque existe essa lógica, não pode fazer anúncio. No passado não podia, né? Hoje você pode. Algumas palavras não pode. Você não pode comprar a palavra Bitcoin, saca? Mas você consegue comprar a palavra comprar Satoshi. Um exemplo, idiota, mas é tipo isso, dá pra fazer. isso é uma das coisas que você pode, né? Quando a gente fala de pago, tem um monte de alternativas. Assim, não joga, não destrava um pouco a cabeça para isso também, de falar que eu não posso fazer coisa paga, porque, tipo, não tô falando que você tem, tá? É que a gente sabe que algumas pessoas podem ter esse tipo de trava. Porque você tem mídia programática também, se quiser, você tem native ads, você tem outras plataformas, você tem, tipo, um TikTok que faz o que você quiser lá. Até bloquearem, né? Mas, tipo,
tem vários meios de você fazer que são pagos, mas o orgânico, lógico, também é importante, só que ele exige um pouco mais de tempo, né? Para você ganhar esse fluxo maior, exige um pouco mais de tempo. Para você construir uma base orgânica no seu Instagram, ou um canal de YouTube, ou quando a gente fala de SEO, são alguns exemplos aí de um fluxo orgânico, ele vai exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho. O ideal é que seja feito tudo em paralelo. Mas daí, quando a gente fala do MVP, de você começar, se você puder, com um pouquinho de investimento em mídia, é porque você consegue esse fluxo de uma maneira quase imediata, né? E daí você consegue começar a testar e evoluir o resto do seu ecossistema. Porque imagina você tem lá o seu produto pronto e você fica um ano construindo qualquer tipo de canal de conteúdo ou algum fluxo orgânico e você nunca validou sua proposta, porque você nunca teve fluxo suficiente para saber se o seu produto estava performando bem ou não, para saber se vendeu, para saber se as pessoas estavam interessadas naquele assunto, porque você depende tipo de espasmos de ganho de fluxo, você depende de uma pessoa ir numa entrevista e você ganhou 200 usuários sei lá, no seu site. E as pessoas não estão acostumadas com grandes fluxos. Eu acho que o fato da gente ter vindo de trabalhar com grandes marcas, tipo, eu trabalhei com, sei lá, realmente Itaú, Ambev, as marcas grandes mesmo, que investem tipo, muitos milhões em cada campanha. Então, a gente está acostumado a ver uns números como eles são, né? O que é ter um bom fluxo no site? Cara, um bom fluxo não é 1.000 pessoas, sabe? Um bom fluxo. Eu estou falando de realmente milhares e milhares, né? Então, Até estatisticamente, para entender o que é aquilo, é, né? Existem os pontos de entendimento e existem os pontos de tô brisando, sei lá. você vai querer fazer tipo um teste AB de mudar alguma coisa no seu site. Se você ter 1.000 usuários, isso não vai formar uma curva normal. Estatisticamente, você não vai conseguir provar. Vai demorar 7 meses esse teste, né? Agora, você tem 40.000 pessoas acessando seu site no mês, você vai conseguir fazer um teste na home. Em outras páginas também vai demorar, saca? Isso ainda não é tanto assim. Tipo, então, eu acho que essa parte do que a gente fala assim de incentivar as pessoas a ter mais contato com o marketing, estudar mais o marketing, é também entender mais esse outro lado, né? Tipo, ter mais contato mesmo com cases, com o que são, né, as práticas que o pessoal faz em outros meios, né? O que o banco faz para vender? O que uma cerveja faz, um tênis, como é que é um e-commerce? Porque você tem muita coisa para aprender lá e coisas que já foram desenvolvidas há muito tempo que podem funcionar para você, né? E tirando a Globo, todo o resto é acessível, quase, né? Tipo, meio que isso. Colocar um comercial na Globo não é tão simples. É, mas em TV em São Paulo não, mas, cara, em outras É, cidades também é. a própria Globo, acho que tem agora uma mídia programática. Para quem não sabe, mídia programática é uma rede paralela que, sei lá, ele reúne dados de vários locais e você consegue anunciar coisas lá. É, a Globo tem uma quase dessa, assim, você consegue comprar lá e seu anúncio sai lá na Globo, saca? Nunca usei, só É. tô falando que A tem. mídia, a programática é aquela que você compra os canais pelo interesse e perfil do público e não que nem você faz, tipo, comprar o intervalo do Jornal Nacional, né? Na mídia programática, eles têm a base de dados deles, eles têm as audiências, e você compra, tipo, pessoas interessadas em cripto, né? E daí você vai aparecer em lugares picados, tal. É como uma rede de display, mas ela é paralela ao Google. Se estiver ficando um papo Não, 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 tá perfeito.